E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre neocolonialismo e imperialismo, um lance que rolou no finalzinho do século XIX, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, neocolonialismo vem de neo, que significa novo, e colonialismo, que é colonizar. É quando um país invade outro e esse outro para de ter um governo próprio, né? Rolou isso aqui no Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram, a gente não tinha mais um governo só nosso, a gente passou a ser governado por eles. No final do século XIX, os países da Europa invadiram vários países da África e da Ásia em busca de três coisas: matéria-prima, que é a primeira coisa que eu preciso para fabricar outras coisas; mercado consumidor, ou seja, gente para comprar o que eles estavam fabricando, né? E mão de obra barata, trabalhadores dispostos a trabalhar por baixos salários. Esse lance rolou porque eles invadiram esses territórios, né? Porque eles estavam se industrializando, eles estavam passando pela segunda revolução industrial. O que é indústria? É quando eu consigo fabricar uma coisa de um jeito muito mais rápido, o que faz com que eu produza mais. E se eu produzo mais, eu preciso vender mais. Então, toda essa estrutura da revolução industrial, ela começou a precisar dessas três coisas que eu falei: matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Esse momento do século XIX, né, eles estavam passando pela segunda revolução industrial. Vocês devem ter estudado isso já lá no oitavo ano, que a primeira revolução industrial foi quando os seres humanos começaram a ser substituídos por máquinas, que faziam o trabalho deles de um jeito muito mais rápido, né? Na segunda revolução industrial, aquelas tecnologias que tinham sido inventadas no começo começaram a ser substituídas por tecnologias mais modernas. Por exemplo, o ferro foi substituído pelo aço, o carvão foi substituído pelo petróleo. Todas essas coisas fizeram com que novas invenções fossem surgindo, por exemplo, o telefone, o rádio, a luz elétrica. Então, esse final de século XIX, começo do século XX, aí foi um momento revolucionário na história da humanidade, né? Todo mundo achava que, puxa, agora vai, né? O mundo vai se desenvolver e tal. E aí, esse jeito, como a maior parte dessas transformações estava rolando na Europa, ficava no ar aquela sensação que o jeito europeu era o melhor jeito de viver. Então eles começaram a invadir esses outros territórios na África e na Ásia, por exemplo. Isso rolou aqui na América também, aliás, isso rola até hoje, né? Essa sensação de que tudo que é de lá é melhor, né? Eles falavam que eles iam civilizar o mundo. E por que isso não é legal? Porque toda vez que um país fala que vai civilizar outro, isso significa que ele vai matar a cultura do outro. Então, por exemplo, a África do Sul é um país da África, do continente africano, que fala inglês, que é o idioma da Inglaterra, que está lá na Europa. Por que eles falam inglês? Porque eles foram colonizados, ou seja, a cultura deles foi devastada, né? Isso rolou em vários lugares, né, do mundo nessa época, e a gente tem que tomar muito cuidado porque isso continua rolando até hoje. Bom, o lance do neocolonialismo também pode ser chamado de imperialismo, né? O que é imperialismo? Império. Império é um lugar que conquista outro lugar, né? É muito interessante a gente pensar que o nível de imperialismo no final do século XIX ele foi tão intenso que rolou uma partilha mesmo, sabe? Uma partilha oficial. Eles tinham um mapa da África que dizia, olha, esse pedaço aqui é da Inglaterra, esse pedaço aqui é da França, esse pedaço aqui é de Portugal. Uma viagem total, né? Bom, essa viagem total, ela começou a provocar algumas disputas entre alguns países da Europa. Volta um pouquinho lá na sua linha do tempo e tenta lembrar do começo da história da humanidade. Tinha um lugar chamado Império Romano, que foi invadido pelos bárbaros, e aí ele se dividiu em vários pedaços. Cada pedaço começou a pertencer a um grupo desses bárbaros. Então, depois de um tempo, os bárbaros continuaram invadindo, e dentro desses pedaços surgiram pedaços ainda menores, chamados de feudos, né? Que eram aquelas propriedades de terra cercadas por grandes muralhas que tinham o senhor feudal, por isso que esse período é chamado de feudalismo. Quando as invasões bárbaras pararam, os reis eles começaram a tentar reunificar, né, os seus reinos. Por quê? Porque os senhores feudais começaram a ter mais poder do que os reis. Então, esses reis eles conseguiram se organizar e reunificar os seus reinos. Só que nem todo mundo conseguiu se reunificar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, os primeiros a se unificarem, a se organizarem, foram Portugal e Espanha, né? Depois a Inglaterra e a França. Então, o que rolou? Essa galera organizada começou a desenvolver a economia de um jeito muito rápido. Por isso que eles foram os primeiros a chegar na América, por exemplo, né? E em vários lugares da África e da Ásia e de outros lugares do mundo também. Os últimos a se organizarem, a se unificarem, foram a Alemanha e a Itália.
Então, o que rolou? Se você olhar o mapa da África lá do século XIX, você vai ver que a Alemanha e a Itália, eles têm pouquíssimos territórios, né, como colonizadores. E aí eles começaram, então, a disputar territórios em outros lugares. Por exemplo, ali no leste europeu, hoje tem um monte de país minúsculo ali, sabe, que participa, a gente só vê esses países na época da Olimpíada, né? Então a gente tinha ali a Tchecoslováquia, alguns países que deixaram de existir, mas você já deve ter ouvido falar, como a Iugoslávia, por exemplo. Essa região do leste europeu a gente chama de Balcãs. É uma região que ela foi habitada pelos eslavos, que é um povo que é bem parecido, bem descendente, né, lá da galera da Rússia. E os eslavos, eles foram dominados por vários outros povos durante muito tempo. Então, nesse período que a gente está estudando aí, tinha uma disputa entre o Império Turco-Otomano, que iria dominar os eslavos, e o Império Austro-Húngaro, que também queria dominar os eslavos, né? Então, ali, essa região, ela passou a ser muito disputada pela Alemanha, pela Itália, pela galera, porque é uma região riquíssima, né? Lembra que eu falei? Eles queriam 3 coisas: matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Então, cada pedacinho do mundo começou a ser disputado, né? Bom, toda essa confusão, essa disputa territorial, né, fez com que alguns países eles começassem a se aproximar para tirar vantagem das influências que um tinha sobre o outro. Então, por exemplo, a Inglaterra e a França, que estavam mais organizadas, estavam sempre ali meio parceironas, né? A Alemanha e a Itália, que estavam se sentindo prejudicadas, também se juntaram ali e formaram, junto com o Império Austro-Húngaro, uma coisa chamada de Tríplice Aliança, que era como se fosse um pacto, né? Se rolasse alguma coisa com um dos 3, os outros 2 iam atacar junto, tal, para tentar fortalecer esses que estavam se sentindo prejudicados. Bom, depois que se formou a Tríplice Aliança entre a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, a França e a Inglaterra se juntaram com a Rússia e formaram a Tríplice Entente, né? Que eram os países que não queriam confusão com os eslavos, sabe? Que, assim, que também não é muito de bom tom, né? Porque, assim, os eslavos, eles estavam sofrendo pra caramba na mão dos turcos, né? E apesar do Império Austro-Húngaro não ser tão violento quanto os turcos, ninguém estava ali pensando em proteger os eslavos, né? Mas tudo bem, isso aí a gente deixa para uma outra aula. O fato é que em 1914, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi fazer uma visita na cidade de Sarajevo, que era nessa região que eu tô falando para vocês, super disputada aí do leste europeu, né? E a Rússia, ela apoiava, né, como os eslavos, né, ali a galera da Sérvia, é descendente dos russos, são meio assim, um pessoal que tem uma cultura assim relativamente próxima, né, a Rússia incentivava muito essa região a ser autônoma, a se libertar, tanto dos turcos quanto dos austríacos, né. E aí, numa dessas visitas aí, um cara lá da Sérvia assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então foi aquela confusão, né? Foi um escândalo isso daí, porque a Áustria declarou guerra contra a Sérvia, a Rússia resolveu apoiar a Sérvia, proteger a Sérvia do Império Austro-Húngaro, então declarou guerra contra a Áustria, né? Como o Império Austro-Húngaro fazia parte da Tríplice Aliança com a Alemanha e a Alemanha e a Itália declararam guerra contra a Rússia. E como a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Começa a Primeira Guerra Mundial. Olha que viagem, né? Bom, a Primeira Guerra, né, gente, ela pode ser dividida em 3 fases. Guerra de movimento, guerra de trincheira e, de novo, guerra de movimento. Por que a gente chama de Primeira Guerra? Porque foi a primeira vez na história da humanidade que a gente tinha alvos não militares. Então, se a gente vai falar agora da guerra de movimento, por exemplo, depois da guerra de trincheiras, e o segundo momento da guerra de movimento, que eu acho que foi mais traumático de todos, a gente tinha várias pessoas inocentes morrendo. Vários alvos sendo bombardeados de gente que não era militar. Se você relembrar aí na sua linha do tempo, quando você estudou no 6º ano, a gente via lá, né, a galera de Troia, que Troia, né, foi aquela história mitológica. Como que eram aquelas guerras naquela época? O cara saía da casa dele, aí o outro cara saía da casa dele, eles se encontravam num descampado e só morriam soldados, né? Os sobreviventes voltavam, os perdedores viravam escravos. Dessa vez, não. Então, foi a primeira vez na história da humanidade que alvos, né, cidades foram bombardeadas, né? Isso foi muito cruel, né? Foi um dos momentos mais tristes da história da humanidade. Então, é muito interessante a gente pensar também que toda
aquela industrialização que estava rolando no final do século XIX começou a ser usada para a guerra. Né? Então, assim, todas as empresas, todas as fábricas que fabricavam coisas que não tinham nada a ver com guerra começaram a se concentrar. Deixa eu ver o que eu posso fabricar que vai ajudar os soldados, sabe? Olha que louco, né? Então, eu sempre falo isso, é muito importante a gente ter em mente que quando um país ele entra numa guerra, ele para de fabricar comida para fabricar arma. Então, não é só arma, é tudo que o soldado precisa, né? Uma invenção super curiosa desse período foi o zíper, né? Porque a roupa dos soldados, elas eram cheias de feixe, de gancho, pra cá, pra lá, que enroscava num monte de lugar. Então, inventaram o zíper, que era um jeito mais fácil de fechar as roupas dos soldados, facilitando mesmo ali o dia a dia deles na guerra. Bom, como eu falei, depois que foi declarada a guerra, né? Os alemães começaram a primeira fase, que era a guerra de movimento. Então eles invadiram a Bélgica, que é um pouquinho para cima, para poder chegar na França, para não atacar direto na fronteira, né? Então essa tática de movimento fez com que os franceses protegessem a fronteira. Essa proteção da fronteira que os franceses fizeram deu início à segunda fase da guerra, que é a guerra de trincheira. Trincheira eram valas que os soldados cavavam, né? Então essas valas tinham aí em média 2 metros de altura, um pouco mais, né? E aí eram como se fossem corredores. Então a gente sabe hoje que as trincheiras chegaram a 640 quilômetros. Só para você ter uma ideia, assim, de São Sebastião a Caraguá tem 25 quilômetros. Então a gente tem dados aí que tinham 640 quilômetros de trincheira, né? Então eram valas onde os soldados ficavam ali escondidos, né? Eles levantavam, atacavam e se escondiam de volta. Essa viagem aí, né, é uma viagem, isso aí, que a gente também chama de guerra de posição. Servia para quê? Para você marcar a sua posição. Você sabia que dali para trás você não ia, você só ia atacar para frente, né? Então, o inimigo, né, no caso os alemães, também tinha as suas trincheiras. Então, esse território entre trincheiras era chamado de terra de ninguém. Porque, claro, se alguém morresse ali, quem é que ia sair da sua trincheira e buscar o cadáver, né? O problema é que, assim, começou a rolar bombardeio, então vários soldados morriam dentro das trincheiras. E o que você fazia com o morto? Ficava ali, né? Outra coisa interessante a gente refletir sobre as trincheiras. Os soldados viviam ali, não tinha como sair para fazer xixi ou cocô, né? Então, imagina o cheiro, né? Outra coisa interessante, eles tinham que comer ali. Então, no mesmo lugar onde tinha gente morta, onde tinha gente machucada, onde eles faziam cocô, onde eles faziam xixi, eles comiam, ou seja, isso atraía insetos, isso fazia com que as doenças se proliferassem. Lembrando que a gripe espanhola surgiu nessa época, né? A gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha, tá, gente? A gripe espanhola, a gente sabe que hoje, né? Na época ninguém sabia direito como é que era a gripe espanhola, mas hoje a gente já sabe que ela surgiu nos Estados Unidos, né? E ela foi levada para a Europa através dos soldados estadunidenses, né? E ela recebeu esse nome de gripe espanhola porque a Espanha não estava na guerra, ela era um país neutro. E o que acontecia? Os países que estavam na guerra, eles não diziam que existia uma doença, para as pessoas não ficarem assustadas. A imprensa, né, os jornais eram censurados, ninguém podia falar da doença. A Espanha não estava na guerra, então a Espanha falava, olha, tem uma doença que está matando milhares de pessoas. Então a Espanha recebeu aí o título da gripe espanhola, não porque ela originou a doença, senão porque ela sim dizia que a doença existia. Lembrando que essa doença chegou no Brasil, né? Era uma pandemia, porque atingiu vários países, as pessoas foram orientadas a ficarem em isolamento, ninguém sabia que remédio tomar direito, então eles cuidavam só dos sintomas, né? Era uma coisa assim difícil, porque ninguém queria ficar em casa e as pessoas queriam trabalhar, mas aí quem saía para trabalhar morria, então do mesmo jeito não tinha gente para trabalhar, porque algumas pessoas estavam em casa, outras pessoas estavam morrendo, então de qualquer maneira não tinha ninguém para trabalhar, né? Então essa crise, né, dessa pandemia, ela contribuiu muito para uma crise que a gente vai ver aí na década seguinte, na década de 20, mas isso é assunto para a próxima aula. Voltando para a aula de hoje, né, essa situação aí das trincheiras, né, ela deu origem então ao terceiro momento. Então, os alemães, num terceiro momento, eles conseguiram fazer um novo jeito da guerra de movimento, que era usando os aviões, né? Então, os aviões, o primeiro uso dos aviões foi na guerra. Isso também é muito triste, né?
boa parte das invenções que a gente tem hoje no mundo, elas foram inventadas para serem usadas na guerra. Depois elas foram adaptadas para a nossa vida cotidiana. Bom, apesar de tudo isso que eu tô falando, parece que os alemães vão ganhar, né, a qualquer momento, só que não, né? É muito importante a gente lembrar que um ano depois da guerra começar, em 1915, a Itália abandonou a Alemanha, abandonou o barco, né? Outra coisa importante, ao longo da guerra, vários países do mundo foram se aproximando da Entente, né, da Inglaterra e da França, principalmente, né, muito mais do que da Rússia. Por quê? Porque eram países que tinham muitos produtos, faziam muito comércio com outros lugares, então eram interesses comerciais mesmo, que fizeram com que a Inglaterra e a França recebessem esse apoio. Um dos países que apoiou bastante a Tríplice Entente foi os Estados Unidos. Então o que a Alemanha começou a fazer? Começou a atacar esse apoio. Então em 1917, já fazia 3 anos que estava rolando a guerra, né? Um navio dos Estados Unidos que estava enviando suprimentos para a Inglaterra foi atacado pelos alemães. Nossa, e os estadunidenses ficaram doidos da vida. E aí o que eles fizeram? Entraram na guerra, ao lado da Entente, contra os alemães, né? Então olha só a situação da Alemanha. Ela só tinha o Império Austro-Húngaro do lado dela, porque a Itália tinha abandonado o barco e os Estados Unidos entraram 3 anos depois, ou seja, todo mundo já estava quebrado, né? Todo endividado, economia acabada, né? E aí os Estados Unidos, que não tinham sido bombardeados, que até então estavam ganhando dinheiro pra caramba vendendo suprimentos para quem estava na guerra, entram na guerra super fortalecidos. Então é claro, diante dessa situação nova, a Alemanha enfraquece, a Áustria também, e em 1918 eles assinam a rendição. A guerra acaba, né? E a Alemanha acaba sendo considerada a grande culpada pela guerra. Um parêntese aí muito importante, porque a gente falou bastante da galera, mas esqueceu da Rússia, né? Um ano antes da guerra acabar, a Rússia caiu fora. Mas a Rússia estava do lado da Inglaterra e da França, que foi o lado vencedor. Então por que eles caíram fora? A situação da Rússia é uma situação à parte, né? A Rússia, ela, nesse período que a gente está conversando, do final do século XIX, começo do século XX, todo mundo estava se industrializando, todo mundo se modernizando, a Rússia não. A Rússia ainda era uma monarquia, sabe? Os imperadores lá, os reis, eram chamados de czares, né? E eles mantinham essa estrutura, assim, de nobreza, super afastada do povão. O povão passava fome, né? E aí, no comecinho do século XX, aí eles começaram a querer se modernizar, se industrializar. Então, vários camponeses acabaram saindo do campo, indo morar nas cidades para trabalhar de operário nas fábricas, né? Que eles estavam começando a ter. O que não adiantou nada. Eles iam trabalhar nas fábricas também, morrendo de fome. E eles começaram a fazer manifestações contra esse governo, né, dos czares. E em 1905, né, bem no comecinho do século, eles fizeram uma manifestação super forte, assim, com muita adesão. E o que o governo fez? Foi pra rua, matou todo mundo que estava na manifestação. Essa manifestação ficou conhecida como Domingo Sangrento, de tão violenta que foi. A partir daí, os russos começaram a se organizar em partidos políticos, né, e criaram os sovietes. Os sovietes eram como se fossem sindicatos, sabe? Instituições que organizavam e instruíam os trabalhadores. Então, muito legal, porque aí eles começaram a se organizar e a colocar, olha, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Dentro dos sovietes surgiram 2 grupos. O grupo dos mencheviques, que era um pouco mais conservador, e o grupo dos bolcheviques, que era um pouco mais progressista, um pouco mais, como é que eu vou dizer, empático, né? Bom, em 1917 aí para 18, eles vendo a situação resolveram assumir o governo, assassinaram o czar e toda a sua família, assumiram o governo da Rússia e implantaram na Rússia o que a gente chama de socialismo. O socialismo é um jeito de governar, né, de comandar o país, de governar a economia, no qual as riquezas elas são distribuídas. É o contrário do capitalismo. A palavra capitalismo vem da palavra capital, que significa concentração. Dentro do capitalismo, a gente tem uma concentração de riquezas. Ou seja, a gente tem poucas pessoas com muita grana e a maior parte sem nada, né? Então, lá na Rússia, o que eles fizeram? Quando os bolcheviques assumiram o governo, eles pegaram as riquezas e distribuíram para a população. E aí a gente pode pensar que, nossa, que legal, maravilhoso e tal. Mais ou menos, né? Se a gente pensar em direitos humanos, apesar dos ricos não serem bonzinhos, não estou defendendo ninguém, mas assim, várias pessoas que tinham mansões tiveram suas mansões invadidas, né? E aí essas mansões passaram a abrigar desabrigados, pessoas que não tinham onde morar.
Então foi uma situação super complexa ali que aconteceu na Rússia, né? E a partir de então, a Rússia passou a ser governada por um cara chamado Lenin, né? E que organizou essa situação, esse socialismo lá na Rússia, né? Distribuindo as riquezas para a população. E depois que o Lenin morreu, o cara que substituiu ele foi um cara chamado Stalin, que implantou uma ditadura, aí sim, um pouco mais agressiva, né? Um pouco mais violenta, que prendia e perseguia os opositores, mas rolou o fortalecimento do Partido Comunista, que é uma evolução do socialismo, né? Que é esse fortalecimento do Estado e a ausência de empresas particulares, empresas privadas. Bom, para finalizar a aula aí sobre a Primeira Guerra, a gente vai falar bastante sobre a Rússia e o governo do Stalin, né, mais pra frente. Só mais um detalhe sobre o Stalin, né? Ele pegou toda essa galera, países pequenininhos que estavam ali perto da Rússia, juntou todo mundo e criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A famosa União Soviética. Então, a partir desse momento, aí a gente não tinha mais a Rússia, a gente tinha a União Soviética, um grupo de países socialistas, aí liderados pela Rússia, mas que vai ter um papel fundamental nas nossas próximas aulas. Bom, para finalizar, a gente já tinha falado que a Alemanha acabou sendo considerada a culpada pela Primeira Guerra Mundial, né? E aí o que aconteceu? Eles assinaram o Tratado de Versalhes, que foi um documento onde estava escrito que a Alemanha tinha sido culpada, por isso ela ia ter que pagar uma indenização para os países vencedores. Ela também estava proibida de ter exército e de fabricar armas. O exército não podia passar de 100 mil homens, né? E muito importante, ela ia ter que devolver os territórios que ela tinha invadido durante a Primeira Guerra. Então foi uma humilhação para a Alemanha. A situação da Alemanha, economicamente, moralmente, ficou muito difícil. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas também, tá? A situação dos outros países também não estava boa, não. A França, a Inglaterra, ficou todo mundo endividado. Quem se saiu bem? Estados Unidos. Mas isso a gente fala nas próximas aulas. A aula de hoje era só sobre a Primeira Guerra. Tudo bem?